O Romero, pegando Santa Catarina por ponto agora, porque eu entendo a tua preocupação em não estigmatizar Santa Catarina. Eu falo muito sobre isso aqui, eu como gaúcho sei também do quanto o sul do Brasil passa por essa representação por conta do seu momento fascistado, mas Santa Catarina sim tem sido palco de coisas que vão do cão-orelha até violência contra mulheres absurdas, que vai contra as cotas raciais, ao prefeito que manda o ICE catarinense perseguir as pessoas na rodoviária. Você sabe que naquela época em que estava o anúncio do prefeito lá de o Topázio, de Florianópolis, indo nas rodoviárias ver se o cara tinha identidade ou não e mandando eles embora. Você sabe que eu estava em Floripa, eu fui a Floripa naquela semana da aula, Romero, e marquei encontros lá com a Elenira Vilela, que é a nossa colunista aqui, com a Lid Rabá, presidente que estava lá e tal. Só que olha o que acontece, Romero, eu tinha esquecido a minha identidade no Rio Grande do Sul. Pedi para minha esposa colocar no ônibus para receber o mais breve possível na rodoviária. Fui na rodoviária pegar a minha carteira, com identidade, com tudo. Você não sabe a tensão que eu fiquei. Para ir até o dia pegar, porque eu digo assim, e se o cara me para aqui agora, eu tô sem os documentos, cara. Entendeu? Te coloca no ônibus de volta. Te coloca no ônibus de volta. O cara me bota no ônibus de volta, sei lá, eu tô em 1970 no sul dos Estados Unidos, né? Então, é um apartheid. Né? Então, uma coisa doida. Quando eu vi, deixa eu dizer uma coisa, quando eu vi essa matéria, veja, não só o prefeito, ele abriu um stand com funcionário da prefeitura, Tiago. Um stand com funcionário da prefeitura dentro da rodoviária para mapear pessoas pobres, para mapear pessoas em situação de rua, para devolver ao seu estado. Cara, veja, quando foi que nós vimos isso? Vamos ser sinceros, cara. Quando foi que nós... Eu não me lembro disso em nenhum lugar do Nordeste. Eu não me lembro disso em São Paulo, que sempre foi acusada de ser uma cidade muito intolerante. Eu não me lembro disso, cara. Eu me lembro assim, cidade que na sua rodoviária colocava banda para acolher pessoas. Eu sou dessa época. Banda de música para acolher pessoas, para explicar a cidade, para explicar pontos turísticos da cidade, para explicar lugares perigosos que a pessoa não devia frequentar na cidade. Cara, eu sinceramente, quando eu vi essa matéria, eu fiquei tão triste. Primeiramente, eu fiquei triste, Thiago. Fiquei triste, porque assim, parece que você já imaginou o sentimento de você não ser bem recebido no seu próprio país? Cara, você já imaginou o que é você se sentir exilado em seu próprio país? Significa dizer, ser pobre hoje é ser exilado, ser pobre hoje é ser um condenado, ser pobre hoje é não ser um acolhido no seu país. Porque seria muito bonito se a prefeitura tivesse um trabalho sério com pessoas em situação de rua, sabe? Assim, sabe aquela coisa? O prefeito da cidade chega num ponto de ônibus, tá lá uma pessoa em situação de rua dormindo, ela acorda o cara para agredir o cara. Cara, você vai imaginar que um prefeito se passe para isso? Você veja, o cara consegue destruir o cargo em 5 minutos. Em 5 minutos o cara consegue. Então, assim, veja, isso é Santa Catarina. Eu lamento, concordo, respeito muito a Elenira Vilela, com certeza, uma grande figura. Agora, veja, deve ser difícil para ela viver ali também. Eu acredito, né? Porque está muito difícil nesse sentido, né? Uma pena. O caso do Cão-Orelha tornou a cidade internacionalmente conhecida. Veja, cara, entenda, não é porque era um cão. Veja, era uma coisa assim, sabe? O sentimento que a pessoa tiveram não era só porque era um cão, porque era, sabe aquela figura que você é tão frágil, tão pobre, tão sem nada, e você agredir uma pessoa dessa, isso fere muito. E, ironicamente, as pessoas que se colocam como católico protestante, né? Mais uma vez, assim, sempre em nome da pátria, da família e de Deus. Pátria, família e Deus. É uma pena, né? Vê que situação chegamos. É isso. E eu citei aí esses episódios, Romero, de novo, não para estigmatizar, porque daí eu acho que quem faz a boa luta lá tem que receber o dobro de apoio, porque está num ambiente muito hostil. Mas eu te pergunto aí em termos de movimentação das instituições, aí eu vou pegar primeiro católicos. O que está sendo feito pelos movimentos católicos em termos de preocupação com essa condição em Santa Catarina pontualmente? Você tem alguma informação? Não tenho. Eu tenho pessoas lá, padres, freiras, que são preocupados. Veja, existe um setor da CNBB chamado Caritas do Brasil, que é muito conhecido, né? É uma organização internacional que aqui tem uma atuação muito bonita. A Caritas do Brasil, ela tem um setor que trabalha com migrantes.
ela tem um setor que trabalha com pessoas em situação de rua. É muito interessante, e eu sugiro que você, Tiago, convide alguém da Caritas de Santa Catarina, de preferência de Florianópolis, tal, da Arquidiocese, para conversar sobre isso aqui. Porque a Caritas tem 2 setores que eu acho muito honrosos, inclusive, é um trabalho muito sério, que é o trabalho com população de rua e um trabalho com pessoas em situação de migração. Por exemplo, eles têm acolhido muito venezuelano no Brasil e haitianos. A Caritas, hoje, é uma das maiores, eu diria, o pessoal da Caritas são sumidades, né, na recepção de venezuelanos e haitianos no Brasil, não só na região norte, mas em todo o Brasil. Então, eu diria que a Caritas tem nota sobre isso, tem preocupação sobre isso, e houve um protesto com relação àquela atitude do prefeito de Florianópolis, tanto o que ele fez com aquela pessoa em situação de rua, aquele homem em situação de rua lá no ponto, como aquela história da rodoviária, que foram 2 coisas, né, bizarras para dizer o mínimo, mas bizarro é apenas uma interjeição, uma coisa forte. Na verdade, isso é uma política da crueldade, né, digamos assim, parece que é essa coisa da política social da crueldade, né, e isso tem sido uma coisa muito forte nesse país e tal. Agora, dinamizado por político, você observe, o problema em si, Tiago, não é geográfico, não é Santa Catarina enquanto geografia, é enquanto política, né? E, por favor, para que não estigmatizemos, como você disse, e a gente já disse aqui umas 3 vezes que não estamos estigmatizando Santa Catarina. Agora, veja bem, a política de Santa Catarina tem que ser criticada, né? Porque essa política tem dinamizado esse tipo de coisa. Veja, quando um governador vai para frente fazer esse tipo de coisa e dizer esse tipo de coisa, quando um prefeito vai para frente de uma capital importante como Florianópolis para fazer e dizer isso, ele se torna exemplo, minha gente. O que a gente está criticando aqui é este exemplo. Isto é um exemplo para a população. Esse homem foi eleito pelo povo, esse homem ganhou, inclusive, uma eleição. Quer dizer, ele tem eleitores e seguidores. Essas pessoas estão nas redes digitais. Então, vamos ser sinceros, perseguir pessoas em situação de rua é uma coisa correta, é uma coisa eticamente afiançável. Vamos defender isso, né? Vamos nos desumanizar para defender esse tipo de política. Olha, eu não faço isso, eu estou fora. Agora, seria muito bom escutar a Caritas de Santa Catarina, como é que ela está situando diante disso. Seria muito interessante, porque aí você tinha um retrato mais fiel de uma entidade séria e no estado de Santa Catarina. É isso.